Olá a todas e todos, esta é a quinta e última aula do minicurso sobre o livro Discurso Divino, Reflexões Filosóficas sobre a Tese de que Deus Fala, de Nicholas Wolterstorff, lançado pela série Filosofia e Fé Cristã, editada pela Ultimato em parceria com a ABC2. Nas duas primeiras aulas deste minicurso, vocês acompanharam com o professor Felipe Martoni uma apresentação da teoria dos atos de fala, e desde a terceira aula eu tenho tido o prazer e a responsabilidade de conversar com vocês sobre alguns outros pensadores que comparecem na discussão conduzida por Wolterstorff neste livro. Nas aulas 3 e 4 nós lidamos com os autores que são tema dos capítulos 8 e 9 do livro, respectivamente Paul Ricoeur e Jacques Derrida. Nesta última aula nós vamos tratar da perspectiva de Wolterstorff propriamente dita, mas com ênfase em sua significação teológica e em contraste com algumas ideias e lugares de discussão, de reflexão, que têm sido cultivados, fomentados pela teologia contemporânea, especialmente por um ou outro autores desse campo, que são mencionados no próprio livro pelo próprio Wolterstorff. Esta aula 5, portanto, versa sobre a teoria de Wolterstorff e a teologia contemporânea, semelhantemente a como fizemos nas aulas 3 e 4, numa espécie de exercício de contraste, de enriquecimento mútuo entre a perspectiva apresentada pelo nosso livro base e outras que ele suscita e traz ao debate. E semelhantemente também a como fizemos nas aulas anteriores, como seria justo fazer, nós vamos começando situar muito brevemente o projeto deste livro, Discurso Divino, no programa filosófico geral de Wolterstorff, ou pelo menos num tipo de empreitada filosófica de que ele é parte, com que ele tem contribuído. Isso será importante para que, com o mesmo crivo que nós utilizamos ao falar sobre outros filósofos nas duas últimas aulas, nós também o aplicamos no caso de Wolterstorff, sem perder de vista que preocupações estão movendo o nosso autor enquanto ele propõe aquilo que propõe. Mas, logo imediatamente, depois disso, nós temos um teólogo, aquele que é mais citado por ele próprio, e por boas razões, porque foi um teólogo que contemporaneamente mais deu ênfase à noção de palavra de Deus, um teólogo que defendeu a legitimidade da afirmação segundo a qual Deus fala, embora, com a análise que Wolterstorff faz, e vocês já leram no livro, essa explicação que esse teólogo oferece para o fenômeno da fala divina termina por deixar ação contundente nesse mesmo sentido e tende a obliterar e eclipsar essa noção de fala divina com algum outro conceito teológico mais abrangente, menos preciso do que o de fala divina, por exemplo, o conceito de revelação. Esse teólogo, é claro, como vocês leram e já devem imaginar, é Karl Barth, teólogo de língua alemã, um dos grandes nomes da teologia contemporânea, atuante aí durante o século XX, certamente um dos grandes, se não o mais importante teólogo protestante de sua época e um dos mais importantes de toda a cristandade. Como nós fizemos anteriormente, o nosso exercício não é de uma mera confrontação, nós vamos buscar encontrar encontrar convergências como sinalizar os desencontros que são inegáveis entre uma perspectiva e a de outra, para que finalmente nós então tentemos, à luz tanto do que foi dito sobre Wolterstorff como sobre o que foi dito sobre Barth, especificar como, segundo o nosso livro, se aplica a Deus a noção de fala, como é possível que Deus fale, como essa afirmação se enquadra num ambiente, num panorama teológico mais amplo e o que ela sinaliza em termos mais fundamentais de
ontoteologia, de teologia filosófica e de reflexões sobre a natureza mesma do divino, sempre nesse exercício de esclarecimento mútuo com outros autores atuantes no mesmo campo. Mas então, começamos tentando situar o livro que todos nós já lemos à luz de uma certa agenda teórica de que o Walter Stoff é um dos principais participantes. Como todos vocês devem saber, eu tenho em mente, e devem imaginar, eu tenho em mente o movimento da epistemologia reformada, e proponho então que a gente, muito brevemente, pense sobre o livro que nós já lemos à luz desse movimento da epistemologia reformada, que tem aí, talvez como nomes mais proeminentes, além de Walter Stoff, Alvin Plantinga, também publicado como coautor de um dos livros publicados na série Filosofia e Fé Cristã da Ultimato e da ABC2, entre outros autores, como William Alston, por exemplo, o que ilustra, ratifica o fato de que, apesar do nome, e o nome não é gratuito, de fato há uma inspiração na teologia chamada reformada, de veio calvinista, nesse movimento em epistemologia, mas ele tem se alimentado e por isso atraído também pensadores de diferentes vertentes da confissão cristã, não apenas protestantes reformados, ou seja, não apenas pessoas de orientação, pensadores de orientação calvinista, quando se trata de teologia. O que une, na verdade, como vocês sabem, e também no excelente minicurso ministrado pelo professor Gesiel Silva, sobre o livro de que o Plantinga é um dos coautores, ao lado de Daniel Dennett, um debate sobre ciência e fé, e evolução, e crença, etc. Uma das aulas que eu recomendo a todos que vejam é destinada a situar também a intervenção de Plantinga à luz desse movimento da epistemologia reformada, que, em linhas gerais, ele opera um movimento de crítica a pelo menos duas inclinações, dois modos de articular o conhecimento humano, em especial de articular o problema da justificação das crenças que nós temos a respeito das mais variadas coisas, não apenas as religiosas. Mas é claro que, em se tratando de um movimento encabeçado por filósofos da religião, os temas religiosos ganham especial relevância. Mas essas duas inclinações nós poderíamos chamar de evidencialismo, de um lado, e fundacionalismo, de outro. O evidencialismo talvez tenha a sua pertinência sob esse rótulo mais claramente demonstrado em discussões teológicas do que filosóficas, mas se trata de defender a tese de que as afirmações de fé, as afirmações doutrinárias, as afirmações religiosas, as afirmações cujo assentimento supõe uma crença que seja de natureza religiosa, podem ser demonstradas, pelo menos parte delas, ou pelo menos a talvez mais decisiva delas, a crença na realidade divina ou na existência de Deus, como sendo passíveis de ser demonstradas por meio de evidências, por meio da demonstração do encadeamento de dados da realidade, de argumentos racionais, de construções lógicas que, juntas ou em separado, apontem para a plausibilidade, se não para a necessidade da afirmação da realidade de Deus ou da existência de Deus. E isso feito, realizado e como sendo uma aposta que se faz, que superaria as próprias incompatibilidades entre pressupostos que são sustentados por aqueles que creem
na tese que esteja sob exame e aqueles que não creem. Ou seja, independentemente do ponto de partida epistemológico, independentemente das crenças que já se tem para começo de conversa, desde a largada, independentemente disso, pelo apontamento das evidências, seria possível demonstrar a plausibilidade, quem sabe a veracidade de crenças desse tipo. De outro lado, eu mencionei o fundacionalismo, aí sim um termo de pertinência mais eminentemente filosófica do que teológica, e que consiste na suposição de que a formação de crenças no interior de um aparato intelectual, de um sujeito humano, se dá pelo apoio que crenças têm umas sobre as outras de maneira organizada. Ou seja, é como se cada uma das nossas crenças estivesse necessária e talvez conscientemente apoiada, isto é, tendo a sua validade extraída do fato de que ela deriva, ou pelo menos é compatível, com uma outra crença cuja evidência é ainda maior do que essa que se quer provar, ou cuja veracidade já foi testada ou constatada por outros meios. Então, a suposição geral, e por aí já se vê como há uma confluência orgânica, embora não necessária, mas espontânea, entre o evidencialismo de que eu falava antes e o fundacionalismo de que eu falo agora. No fundacionalismo, se trata de afirmar que as crenças se aglutinam, se agrupam à maneira de uma construção, quando crenças mais fortes, ou seja, já demonstradas ou de veracidade mais evidente, servem de fundamento, de fundação para outras crenças e assim por diante, de maneira que cada sujeito, exercendo bem a sua capacidade racional, seria capaz de indicar que encadeamento há entre as crenças que ele sustenta, quais crenças sustentam quais e por que se atribui a hierarquia que se atribui entre elas. No caso da epistemologia reformada, esses dois modos de lidar com a crença humana, crença em sentido geral, não importa o tema, mas especialmente, é claro, em temas religiosos, enfatizando, por um lado, o papel determinante que suposições prévias têm sobre a abertura, a suscetibilidade, a aceitabilidade de uma crença determinada para determinada pessoa, ou seja, as evidências que se apresentam a ela não são imunes ao crivo, ao critério de suposições que elas já tragam consigo e ao mesmo tempo, mais do que isso, a organização interna das crenças sustentadas por uma pessoa não se dá à maneira fundacional, não se dá ao modo em que uma sirva de sustentáculo para a outra de maneira necessária e ou consciente. As crenças podem se nutrir e podem ser validadas por meio de fontes externas ao próprio conjunto de crenças que um sujeito sustenta, por exemplo, por meio de um testemunho de um terceiro, desde que digno de confiança, ou por meio de certas intuições, em certos casos, um conhecimento imediato, ou uma evidência imediata que se alcança ao se refletir ou ao se intuir determinada ideia, determinado assunto. Assim como, no caso específico da crença na realidade divina ou na existência de Deus, a epistemologia reformada, e aqui está uma das principais fontes vindas da teologia propriamente calvinista e razão para o nome que o movimento recebe, está a ideia formulada com clareza por Calvino, mas presente já
em outros pensadores e até de tradições teológicas com alguma diversidade, por exemplo, também Tomás de Aquino, segundo alguns, a ideia de uma sensibilidade para o divino, do sensus divinitatis, o senso da divindade que seria inato aos seres humanos, ou pelo menos comporia todo aparato cognitivo quando ele esteja sob bom funcionamento. E esta seria, então, uma fonte de validação, ou pelo menos de legitimação de uma crença desse tipo, que não supõe, que não depende da demonstração de evidências extraídas do mundo empírico ou do raciocínio abstrato, tampouco depende de que esteja encadeada sobre outras crenças mais fortes ou mais bem demonstradas do que essa. Bem, no movimento da epistemologia reformada, nosso autor, Nicholas Wolterstorff, se destaca por articular diferentes campos da reflexão filosófica. E, por outro lado, fazendo isso num diálogo talvez ainda mais estreito com o saber teológico, ou seja, entre os filósofos da religião envolvidos nesse movimento, talvez ele seja aquele que mais extensamente produz reflexões no campo da teologia filosófica, e mais do que da filosofia da religião propriamente dita. Inclusive é essa a cátedra que por muitos anos ele ocupou, de teologia filosófica, e, ao mesmo tempo, articulando então diferentes campos da filosofia, atento, não restrito a campos em que a aplicação dessas teses seriam mais evidentes, por exemplo, obviamente, a própria epistemologia e, quem sabe, a ontologia ou a metafísica, mas tratando, sim, com produções específicas sobre esses campos, ao mesmo tempo ele tem produções também sobre campos como a estética, ou no caso da liturgia, uma área de reflexão correlata, que é a liturgia. E isso nos aproxima do papel que o Discurso Divino, o livro, cumpre dentro desse programa maior, de que o Wolterstorff é um participante, que é aplicar a uma experiência que diz respeito à vivência cotidiana daqueles que creem, e também, em especial, a sua vivência litúrgica, as intuições e a mudança de perspectiva que foi possibilitada pelo movimento da epistemologia reformada. De certa maneira, um efeito de qualquer que seja a aplicação que se faça da epistemologia reformada é uma revalorização como um elemento constitutivo da atividade intelectiva humana, uma revalorização da intersubjetividade, de como sujeitos diferentes nutrem-se uns aos outros, formando comunidades epistêmicas, formando conjuntos de pessoas que compartilham certos pressupostos e que vivenciam a partir deles experiências cujo sentido, cuja inteligibilidade é constatada não só, mas com certeza e primariamente por todas essas pessoas. E uma revalorização, portanto, do papel que, como eu mencionei, o testemunho externo ou essa própria experiência compartilhada que se tem no interior de uma comunidade epistêmica, chamemos assim, uma revalorização da importância que isso tem para a própria atividade cognitiva humana, um valor epistêmico legítimo que a intersubjetividade, a interação de diferentes sujeitos, de diferentes pessoas engajadas na atividade do conhecimento venham a ter.
E de maneira um pouco mais abrangente do que isso, o efeito dessa perspectiva é que, então, se recupere o caráter de interlocução, de conversação que a atividade intelectiva e mesmo o esforço da consolidação de conhecimentos, de saberes, o caráter de conversação que isso tem para nós humanos. E em um texto em que o Walter Stoff revisita o argumento que ele apresenta em Discurso Divino, esse aspecto, esse propósito a mover o livro Discurso Divino é trazido à tona. Eu me refiro ao artigo com que o Walter Stoff participa daquela coletânea que eu já mencionei na aula passada e que está indicada também no guia de estudos do livro Discurso Divino, Hermeneutics at the Crossroads, em que Walter Stoff assina um texto chamado Resuscitating the Author, não resurrecting, seria ressuscitando literalmente, mas resuscitating, reanimando, poderíamos dizer, né? Diz respeito ao ato de fazer uma ressuscitação em sentido médico, hospitalar. E nesse texto, reanimando o autor, em tradução direta, Walter Stoff diz: minha visão é que a interpretação, no fundo, não consiste em algo feito a um artefato, mas na relação com uma pessoa, ainda que um modo de relação mediado pelo artefato. E isso esclarece também porque, como vocês já leram no livro, e em breve a gente vai retomar rapidamente, Walter Stoff se põe à vontade para articular um modo de entendimento da comunicação e de discurso e da interpretação humanas que seja de natureza ética, ou pelo menos traga implicações éticas. Ele mesmo menciona nesse texto que ele cultiva o costume de perguntar a seus alunos, conforme sejam as leituras solicitadas durante um semestre letivo de Santo Anselmo, de Platão, que ele volta e meia perguntava aos seus alunos, a um deles: você teria dito o que disse se Agostinho estivesse sentado bem em frente de você? Ou seja, é como se nem mesmo ao lidar com um artefato aparentemente mudo, como vimos ser caracterizado por Ricoeur, ou aparentemente alheio ao controle e à intenção de quem o escreveu, em certa medida de quem o lê, como vimos ter sido enfatizado por Derrida, Walter Stoff quer enfatizar a importância de que, ao lidar com o texto, ao lidar com um objeto discursivo, ao lidar com um produto da comunicação humana, se mantenha em mente o fato de que estamos, por este meio, lidando com o ser humano que produziu esse objeto de discurso. Nisso a gente vê como, no projeto do Discurso Divino, se concretiza a consequência do movimento da epistemologia reformada de revalorizar o caráter de conversação, de interlocução que a atividade humana do conhecimento, da interpretação, da comunicação tem. E também, e não dissociado a isso, na aplicação estética, ou teologicamente falando, litúrgica, da preocupação que move a discussão que é desenvolvida em Discurso Divino. No nosso próprio livro, Discurso Divino, Walter Stoff, em certo momento, diz: permanece como parte da liturgia de muitos dos ramos da Igreja Cristã que os ouvintes respondam à leitura pública da Escritura com frases como: essa é a palavra do Senhor. Aí, nessa resposta, se encontra meu tópico. O que se diz quando se diz isso? Ou seja, o que se diz quando se atribui a alguém, e especialmente quando se atribui a Deus, determinado texto, determinado objeto discursivo. O que isso significa, ontologicamente falando, e que implicações isso tem, eticamente falando.
mas também de que maneira isso se vivencia, estética e liturgicamente falando, e de que maneira isso se fundamenta epistemologicamente falando. Só como uma informação adicional, aliás, essa aplicação especificamente litúrgica da concepção de um discurso divino foi desdobrada para o Wolterstorff em outras conferências proferidas por ele a partir dos anos 2010, que vocês podem inclusive encontrar no YouTube, na internet, registros em vídeo dessas comunicações em que o Wolterstorff desdobra, destrincha, no caso litúrgico, o que significa crer que Deus fala e também, ele acrescenta nessas ocasiões, o que está envolvido no caso litúrgico, dizer que Deus ouve orações, Deus ouve um culto, por exemplo. Bem, como nós vimos no livro, o primeiro e principal teólogo a quem Wolterstorff dedica atenção para extrair e também contrastar o que seja pertinente à sua intenção, a intenção deste livro, no que esse teólogo tenha dito, é Karl Barth, como eu mencionei, por ele, a começar do fato de ele ser conhecido como teólogo da Palavra de Deus, aquele que recentemente mais valorizou o emprego dessa expressão e refletiu sobre ela. Barth chega mesmo, em confronto a outros teólogos contemporâneos, marcadamente a Paul Tillich, a dizer, por exemplo, que seria um equívoco tomar a noção de palavra de Deus, ou a noção, Barth diz, de que Deus fala, como um símbolo, se com isso se entende que não é literalmente falando que nós atribuímos fala a Deus. O conceito de palavra de Deus, diz Barth, tem de ser em primeiro lugar tomado em seu sentido literal. Mas a maneira como Barth articula isso é que dá oportunidade a que o Wolterstorff encontre campos a serem trabalhados de maneira diferente em relação àquela como Barth os trabalhou. Apesar de Barth, então, dizer que não é, que com o conceito de fala de Deus, que essa expressão não desempenha o papel de referir metaforicamente a algo diferente daquilo a que nós nos referimos quando ordinariamente usamos essa expressão e esse conceito de fala, de falar, Barth articulou e identificou de uma maneira muito precisa e talvez para o Wolterstorff excessivamente restrita, de que maneira essa fala se dá. De partida, o que Barth quer mostrar é que quando Deus revela, e em algum sentido de revelação, todo teólogo cristão está inclinado a asseverar a pertinência desse conceito de revelação, Barth está pretendendo mostrar que sempre que Deus revela, de algum modo Deus está falando. No fim das contas, o que o Wolterstorff percebe a seu juízo é que o conceito de revelação termina por sobrepujar, ultrapassar, talvez fazer perder relevância o conceito de fala. E isso porque, então, é de uma maneira específica, como eu dizia, que Barth articula o conceito de palavra de Deus, do modo como Deus fala. É a famosa categorização da forma tríplice da palavra de Deus, que estaria dada em Cristo, a Escritura e a Igreja. E como o Wolterstorff mostra no decorrer das exposições de Barth, fica claro que há uma clivagem mais básica por sob essa tripartição, em que tem a revelação propriamente dita, que é Cristo, e o anúncio da palavra, ou seja, o testemunho dessa revelação, que pode se dar de dois modos. Primeiramente se deu por meio da Escritura e, modernamente, posteriormente à Escritura, se dá por meio da proclamação do Evangelho na Igreja, por meio da Igreja.
Diferentemente de Wolterstorff, por exemplo, como nós todos lemos no livro, mesmo os profetas, eles não falam, e mais ainda os apóstolos, eles não falam em nome de Deus. Eles testemunharam aquilo que Deus disse quando Deus se revelou, e então se fazem testemunhas disso que Deus disse ao se revelar. Eles são testemunhas, não são, nos termos de Wolterstorff, pessoas delegadas por Deus, que estão sob uma procuração divina para que entreguem um discurso, disseminem, comuniquem um discurso que tenha como autor o próprio Deus. Eles nada mais são do que movidos, impelidos a falar sobre aquilo que vivenciaram, ou de maneira direta, testemunhando e vivenciando o evento Cristo, ou tendo sido alcançados pelo testemunho desse evento, seja por meio da Escritura, seja por meio da Igreja, ou dos dois modos como habitualmente acontece. E toda a ênfase, portanto, está no fato de que em Cristo é que Deus propriamente se revela. Quando Deus fala propriamente, o que acontece para Barth é Cristo. Em Cristo está dada a fala de Deus, aquilo que Deus tem a dizer em sentido pleno. E nisso a gente pode ver talvez a principal convergência entre nosso autor e a teologia da palavra de Deus de Karl Barth. Como ele destaca, eu cito agora um trecho que está no capítulo 4 do livro Discurso Divino. Wolterstorff diz: a insistência de Barth em que a revelação divina ocorre somente em Jesus Cristo evocou quantidades mais ou menos iguais de perplexidade e de protesto furioso. Penso que a pista para compreendê-lo a respeito desse ponto é perceber que ele é o mais implacavelmente calcedônio de todos os teólogos cristãos. Jesus Cristo é Deus entre nós, uma pessoa tanto divina como humana em natureza. Podem existir muitas coisas ditas em muitos lugares, e muitas coisas ocorrendo em muitos lugares diferentes, que manifestam isso ou aquilo sobre Deus. Mas em Jesus Cristo, Deus é revelado. Não algo sobre Deus, ou algum aspecto de Deus, mas Deus. Bem, nessa ênfase exemplarmente barthiana, não deixa de surgir a nossos olhos, depois do que já conversamos, alguma convergência. Há, para começo de conversa, aquela revalorização do aspecto pessoal intersubjetivo que há na construção normal, habitual, ordinária de crenças humanas, mas que há também, por extrapolação, e muito mais especialmente há, no caso da relação entre o divino e o humano. Também crer em Deus, do ponto de vista da epistemologia reformada, principalmente para um autor como Plantinga, mas em certa medida, pelo menos, com certeza também para o Wolterstorff, sobretudo, é uma conquista da epistemologia reformada recuperar essa ênfase, que crer em Deus é, sobretudo, crer em uma pessoa. E, no caso cristão, afirma-se que crer em Deus é, portanto, crer em Jesus Cristo. E o que subjaz a contundência dessa afirmação é a confissão firme e plena de que na pessoa de Jesus Cristo tem-se, portanto, a plenitude da humanidade e também a plenitude da divindade, ponto a que o Wolterstorff faz referência, lembrando o credo calcedoniano, em que, historicamente, se estabeleceu a fórmula segundo a qual em Cristo se tem duas naturezas, a divina e a humana, em uma única pessoa. Uma pessoa que é tanto divina como humana em natureza, nos termos que usa Wolterstorff. Bem, e no caso do próprio Wolterstorff e da teoria da fala aplicada a Deus que ele desenvolve no livro,
esse aspecto pessoal, intersubjetivo e relacional, como eu mencionei, vem à tona também nas consequências éticas da teoria da fala que ele desenvolve. E que aparece, por exemplo, quando ele resume o seu ponto dizendo, para mencionar uma passagem entre tantas, que falar não é, como tal, expressar o eu interior, mas assumir uma posição normativa no domínio público. Ou seja, para Wolterstorff, a qualquer pessoa a quem nós atribuamos o ato de falar, nós estamos atribuindo o ato de assumir no domínio público, no campo de todos aqueles que falam e ouvem e participam, portanto, dessa grande conversação, atribuindo a essa pessoa a capacidade, a disposição a assumir uma posição normativa, a assumir um compromisso, a se posicionar eticamente diante de certo dado da realidade, diante de certa afirmação, de certo ponto que seja de conhecimento, de domínio de todos aqueles que falam e ouvem. E nisso a gente se encaminha para ver, a partir da convergência, já o que há de desencontro entre a perspectiva de Wolterstorff e a teologia da palavra de Deus de Barth. Porque se por um lado, então, tanto para o Wolterstorff como para Barth, é preciso entender que a pessoalidade radical de quem quer que fale, inclusive no caso de Deus, e que na teologia cristã se tem esse caso único e máximo da fala de Deus dada quando o próprio Deus, sem perder a plenitude de divindade, assume também em plenitude a humanidade na pessoa de Cristo. Se por um lado há essa convergência, por outro lado, na teoria de Wolterstorff é preciso que essa interação e essa participação de Deus na comunidade das pessoas que falam, um ponto da teoria dele que já foi importante para que nós contrastássemos com certo entendimento teológico de Ricoeur, lá na aula 3, como vocês vão se lembrar. Mas que essa participação de Deus na comunidade de quem fala significa que Deus compartilha deliberadamente, livremente, ele se oferece como um participante, portanto, como alguém suscetível ao modo de funcionamento desse ambiente de inteligibilidade, dessa comunidade de racionalidade e de conversação que é a comunidade daqueles que falam. Ou seja, essa disparidade entre Cristo e os demais seres humanos, entre o divino e o terreno, entre a revelação que plenamente falando só se dá em Cristo e a história do mundo e a vivência cotidiana daqueles que creem e a formação dos outros veículos da revelação divina, a Escritura e a Igreja, essa disparidade tão enfatizada por Barth, embora movida por razões a que também o Wolterstorff assente, chega a uma separação que a própria teoria de Wolterstorff não pode endossar, porque para essa teoria, é importante que o mesmo modo de funcionamento que vale para a comunicação tal como nós a definirmos, deliberadamente Deus esteja se tornando, por assim dizer, se submetendo a tal modo de funcionamento, ou seja, se tornando um partícipe a quem valem as mesmas, cuja operação discursiva se dá sob a mesma formatação, o mesmo funcionamento e, portanto, as mesmas regras. Disso se pode esperar e cobrar, tanto quanto se espera e se cobra, nos casos em que são seres humanos que falam, inclusive no que há nisso de implicações éticas, de compromissos que quem fala assume diante daqueles que o ouvem,
diante daqueles a quem a sua palavra, falada ou escrita, virá a chegar. Isso que eu estou apontando como um desencontro, vale a pena que nós consideremos com um pouco mais de atenção. E o próprio Wolterstorff facilita as coisas quando destaca, de algum modo, o cerne de onde a ênfase de Barth diverge daquilo que a sua própria teoria da fala, aplicada a Deus, requer que nós atribuamos a Deus enquanto alguém que fala. Uma outra citação que eu faço de Wolterstorff, no meio da qual ele cita uma passagem da dogmática eclesiástica de Barth. Wolterstorff diz: Barth não se esquiva dizendo que não podemos dizer o que Deus diz, que não podemos colocar isso em palavras. Citando Barth, Deus conosco é como colocamos de modo geral o conteúdo da palavra de Deus. Ou seja, embora Deus, ao revelar, fale, como Barth quer assegurar, isso que Deus faz ao falar não é descritível nos mesmos termos com que descrevemos aquilo que nós humanos fazemos ao falar. Porque o conteúdo daquilo que Deus fala excede palavras, não pode ser posto em palavras. E nós só podemos aludir sinteticamente aquilo que Deus faz ao falar com uma expressão que conota a própria encarnação divina, o próprio fato de Deus estar plenamente presente na pessoa de Jesus Cristo, a expressão Emmanuel, ou Deus conosco. E esse diz Barth, o modo como colocamos de maneira geral o conteúdo da palavra de Deus. Para o Wolterstorff, de alguma maneira, o conteúdo da palavra de Deus tem de estar acessível, tem de ser assimilável, tem de ser inteligível e tem de estar livremente submetido aos critérios e aos meios de acesso que todo outro modo de discurso, quando se trata legitimamente de discurso, esses modos aqui também essas outras formas de discurso estão suscetíveis. É interessante que mesmo no caso de Barth, quando é preciso falar de consequências concretas da fala e da revelação de Deus, ele emprega noções próximas ao do campo de implicações que o Wolterstorff desvela, que é o campo ético. Barth fala repetidamente em termos de promessas, de ordens, que são comunicadas por Deus por meio da revelação que ele faz. Uma promessa crucial, e a promessa por excelência, é a da própria misericórdia de Deus presente na pessoa que é Jesus Cristo, que é plenamente Deus e plenamente homem, e que assume um papel que é livremente um papel que é também e, sobretudo, nosso destino percorrer. Ao mesmo tempo que essa promessa é imediatamente cumprida na pessoa de Cristo, deixa comunicada a ordem de que é preciso sempre agir em conformidade a isso mesmo que foi revelado, a isso mesmo que foi nos dado como promessa, nos conformando, portanto, atitudinalmente, testemunhalmente, aquilo que Deus revelou ser Ele mesmo na pessoa. Em sentido estrito, se Deus fala com palavras, é apenas com aquelas palavras que estiveram presentes, que foram pronunciadas, veiculadas por meio de Cristo. Mas, sobretudo, até não é primariamente por palavras que Deus fala, mas é pela vida, pelos acontecimentos, pelos feitos de Jesus e todos os outros modos de revelação e por meio dos quais derivadamente se diz que Deus fala, testemunham esse ato primordial.
Essa ênfase barthiana, talvez recuperando uma atenção que a gente deve ter e que foi enfatizado nas aulas anteriores, de notar as reverberações que a postulação em um subcampo de uma disciplina possa ter para todos os outros, o que é um procedimento bastante recorrente em grandes pensadores de um estilo mais tradicional, como é o caso do Barth, lidando agora com a teologia e não com a filosofia, estritamente falando, e, portanto, não se aplica boa parte das distinções que, no caso da filosofia, foram feitas antes. Mas, de todo modo, essa característica está certamente presente no pensamento de Barth, da reverberação de uma postulação em outros campos, uma reverberação consciente. E parece plausível que esteja no campo, no horizonte de preocupações de Barth, enquanto ele enfatiza a irredutibilidade a palavras humanas daquilo que Deus faz quando Deus fala, o fato de que a fala de Deus redunda numa pessoa e não num texto, e não numa dissertação, num discurso encadeado de maneira verbal, que ele tenha no seu horizonte de preocupações a diferença ontológica, a diferença de ser que existe entre Deus e seres humanos. É, de fato, um lema da chamada teologia dialética, ou mais conhecida como neo-ortodoxia, de que Barth é o grande pensador e articulador. É um lema, aquele segundo o qual Deus está no céu e o homem está na terra. É um lema que busca recuperar a diferença ontológica, a radical distância ontológica entre aquilo que Deus é e o ser que cabe a tudo que é finito, a tudo que é terreno. No próprio Barth, isso ganha uma concisão conceitual na postulação, na caracterização de Deus como o totalmente outro, como uma alteridade absoluta, como aquele que é de um modo inacessível, inalcançável, aquele que é o ser de tudo que é finito. E no campo dessas preocupações, é claro que está, e isso foi cada vez mais explicitado pela discussão teológica posterior a Barth, a preocupação em que não se antropomorfize a ideia que temos de Deus. E por isso a preocupação de que todas essas mediações e ressalvas se façam quando se atribui a Deus algum atributo, ou algum evento, algum ato que tipicamente se dá no âmbito humano, como é o caso da fala. Como vocês leram no livro, essa preocupação e a pertinência dela não escapa à articulação que o nosso autor Walter Staff faz, e é por isso que ele toma o cuidado de explicitar a estrutura teórica, os conceitos que tornam possível que ele atribua a Deus um ato, um evento, um fenômeno cujo sentido básico nos é dado a partir da vivência meramente humana. Como é possível que Deus fale sem que se implique com isso algum modo de antropomorfização de Deus, haja vista, por exemplo, o fato óbvio de que Deus não compartilha conosco o aparato corpóreo e vocal que permite que falemos no sentido que nós damos a essa expressão. Bem, esse é o ponto central a resposta a isso consiste no ponto central da articulação propriamente Wolterstorffiana, de fala divina, de discurso divino. O que está encadeado com a sua própria ontologia do discurso, sua ontologia da fala. Ou seja, se trata da resposta que o Wolterstorff dá
A pergunta, quando acontece um ato discursivo, o que exatamente nós estamos vendo acontecer? E a resposta dele é importante que esteja registrado e caminhamos para concluir este curso orbitando essa afirmação que afinal é central para o livro, mas que todos vocês já tiveram oportunidade de conferir no próprio livro. O que vemos acontecer é uma relação entre dois eventos. É uma relação de contar como entre um ato locucionário e um ato ilocucionário. Então, um ato locucionário em que palavras são ou pronunciadas ou inscritas por meio necessariamente de algum agente humano, o único que é capaz de materialmente concretizá-lo. Este ato está em relação com um outro evento, com um outro ato, que o conjunto da situação de que se trata nos autorize a dizer como sendo um ato ilocucionário do próprio Deus, isto é, uma tomada de posição ilocucionária, embora não venham as palavras ditas ou escritas dos lábios ou das mãos do próprio Deus, mas a posição ilocucionária do que é dito, a promessa que é feita, a ordem que é emitida e assim por diante, é de autoria divina e é comunicada por meio do ato locucionário, este sim, desempenhado por algum agente humano que esteja perante Deus na posição ou de um delegado para que veicule aquele que é um discurso de Deus, ou que uma vez tendo produzido esse objeto discursivo, esse objeto seja apropriado por Deus, aquilo que o Wolterstorff chama de discurso apropriado. E uma vez que essa relação acontece entre esses dois eventos, e um ato locucionário de um agente humano conta como um ato ilocucionário de Deus, uma posição normativa está sendo imputada ao autor desse discurso, que é, em última instância, o próprio Deus. Deus está perante a comunidade discursiva, a comunidade daqueles que falam e ouvem, daqueles que escrevem e leem, daqueles que têm língua. Deus está perante todos, assumindo uma posição normativa, permitindo que lhe seja imputado o compromisso com a posição ilocucionária e seu conteúdo assumidos por meio da relação entre esses atos. Ou seja, Deus está se comprometendo a cumprir determinada promessa, a exigir o cumprimento de determinada ordem e assim por diante, ou a afirmar a veracidade de algo que ele esteja asserindo, etc., etc. Wolterstorff, então, precisa, como desde o começo da nossa conversa aqui já foi ficando claro, e dito explicitamente, que Deus seja, propriamente falando, um participante da comunidade dos que falam e também da comunidade moral, da comunidade daqueles que se submetem a expectativas morais e se comprometem em cumpri-las. E quando o Wolterstorff presta contas, vocês vão se lembrar dessa consequência da sua teoria da fala aplicada a Deus. Presta contas dessa consequência à teoria metaética mais disseminada, talvez, entre filósofos teístas, que é a teoria do mandamento divino. Ele argumenta que por trás da teoria do mandamento divino, que vocês vão se lembrar, significa então dizer que, em última instância, em última análise, o que faz um ato moralmente bom ou obrigatório é que ele seja ordenado por Deus, tenha sido instituído pelo próprio Deus ao criar o mundo ou sustentá-lo como aquilo que se espera no interior da ordem da criação. E que o que torna um ato mau, reprovável, é que ele seja proibido, condenado, que ele contrarie aquilo que é estipulado por Deus como sendo próprio à ordem da criação.
Wolterstorff argumenta que por trás dessa teoria que explica a obrigação moral em termos de um mandamento divino está a intuição de que Deus emite ordens. E, portanto, está a intuição de que, de algum modo, Deus fala, ou pelo menos no sentido que não é impróprio, aliás, é parte do sentido próprio de fala, uma vez aceita a teoria dos atos de fala, que Deus, então, é capaz de emitir ordens, que Deus é capaz de fazer promessas, que Deus é capaz de fazer asserções, e assim por diante. E o Wolterstorff se exime da implicação de que Deus, assumindo tais compromissos, precisaria estar submetido a ordens que outros membros da comunidade moral estivessem estipulando ou exigindo dele. O Wolterstorff argumenta que, na verdade, o cumprimento dessas expectativas, o cumprimento de certo ordenamento moral, é um ato que é ordenado, que é exigido, sem que necessariamente esteja sendo exigido por alguém. Ele é exigido de todos aqueles que se comprometem com ele, que assumem diante da comunidade moral, no domínio público, o compromisso que se assumiu por meio de tal ou tal ato de fala. O que o Wolterstorff, então, acha plausível e mesmo promissor é que, sem cair até onde ele vê em alguma forma de antropomorfização, a atribuição de atos ilocucionários a Deus torna possível uma inteira reflexão teológica que seja pautada pela aceitação do fato de que Deus de que entre as fontes das quais nós recebemos falas, discursos, tomadas de posições ilocucionárias, promessas, ordens, etc., entre essas fontes está o próprio Deus. Neste caso, a reflexão teológica se torna ela própria exercida à maneira que nós vimos ser tão cara à epistemologia reformada em geral e ao Wolterstorff em particular, ou seja, a maneira de uma relação interpessoal. Pensar sobre Deus e sobre aquilo que é instituído por Deus, o discurso sobre o divino, que é a própria teologia, deixa de ser uma reflexão sobre critérios abstratos que podem ou não ser cumpridos no caso desse objeto mental que é Deus, e passa a ser a observação das consequências, das implicações que se verificam quando se aceita que tais ou tais atos ilocucionários, tais ou tais tomadas de posição ilocucionária no âmbito do discurso público, que tais ou tais falas provêm do próprio Deus, que Deus é também uma fonte de fala, de discurso. Também no artigo já citado, Resuscitating the Author, Wolterstorff diz: a teologia como um todo passa a ter uma aparência diferente quando o centro determinante das reflexões teológicas de alguém não são os atributos ontológicos, mas sim os atos ilocucionários de Deus. Isso nos dá ocasião de tomar sob consideração, então, o quadro teológico mais amplo em que uma discussão como essa da teoria da fala atribuída a Deus, de um discurso, do conceito de discurso atribuído a Deus, intervém, o quadro teológico mais amplo em que essa discussão intervém. É verdade que as complicações, complexidades históricas e
dessa interação entre a esfera do divino e a esfera do humano, cuja diferença ontológica nós vemos ter sido tão importante para a teologia dialética, ou neo-ortodoxia de Calbart, Wolterstorff não ignora, obviamente, as complexidades nascidas daí e diz, por exemplo, quando ele trata com detalhe o que ele chama de discurso apropriado, esse discurso do qual Deus, que tendo sido produzido por algum agente humano, é possível dizer que Deus se apropria dele, no capítulo 3 do nosso livro, Wolterstorff toma o cuidado de lembrar que, no caso especial para a fé cristã da Escritura, por exemplo, como um discurso textual do qual Deus se apropriou, para o Wolterstorff, o processo em que, nos termos da teoria dele, Deus se apropria desse discurso é idêntico ao próprio processo histórico em que a Igreja reconhece o cânon. Esse é o próprio ato concreto que nós denotamos ao dizer que Deus se apropriou do discurso que está dado na Escritura. Portanto, Wolterstorff está consciente da necessidade de apontar essa mediação em que todo ato, mesmo ilocucionário, de Deus efetivo no mundo humano, precisa se dar por intermédio de algum agente que não cujo sentido eminentemente divino da sua ação não é necessariamente autoevidente, ou seja, por exemplo, é passível de discordância por um não cristão, por exemplo, que por meio do ato, do processo histórico em que a Igreja reconheceu o cânon bíblico, que por meio desse ato, quem estivesse agindo fosse o próprio Deus, e por meio dele se apropriando do discurso textual que está dado na Bíblia. Mas embora esteja consciente disso, parece que eu quero propor isso para enriquecer a nossa reflexão e o que pode ser extraído de riqueza de um livro tão profundamente sugestivo e articulado e rico em fontes, em referências e em sugestões de reflexões futuras. Por isso mesmo, eu proponho para a nossa reflexão, se não é o caso, que permanece para o Wolterstorff a necessidade de postular, então, que, em primeiro lugar, o que está dado é a ocupação por Deus do papel de um membro entre os outros da comunidade daqueles que falam, daqueles que discursam e também, por consequência da teoria dele, daqueles que estão implicados, comprometidos com o comportamento moral. Por exemplo, considero ilustrativo esse trecho que eu cito do capítulo 11, em que o Wolterstorff diz: a Bíblia é uma carta rica e repleta de sutilezas de um de nossos amigos dirigida a nosso grupo. Repetidamente, quando voltamos a ela, seja como indivíduos ou como um grupo, perguntando-nos o que esse amigo estava dizendo, somos recompensados com novas percepções. Essa passagem, que como tantas outras é tão estimulante, tanto intelectualmente como em termos do que ela pode ser desdobrada, de reflexão piedosa e mesmo devocional, é preciso, ou pelo menos é útil, se perguntar de que maneira ela enfatiza e recoloca como dado primeiro para o funcionamento da atribuição de discurso ao próprio Deus, essa participação de Deus como um elemento entre outros numa comunidade dos que falam e ouvem, dos que escrevem e leem. Por um lado, isso não é mais do que um efeito daquilo que nós viemos notando como uma revalorização dessa experiência interpessoal. Mas talvez, e no caso de uma relação interpessoal que ele
apropriadamente e com beleza compara ao caso da relação entre amigos, mas o que talvez mereça atenção é a medida em que tal relação interpessoal é entendida por nós prioritariamente como uma relação intersubjetiva, como nós inevitavelmente traduzimos uma coisa em outra, e não há nenhum erro nisso, mas a expensas, talvez à luz de uma perspectiva barthiana, seja o caso de perguntar, do que possa haver de mais brutalmente objetivo, mais indissociado da experiência histórica, cultural, psicossocial, que é, afinal de contas, a fonte imediata, a fonte direta por meio da qual chega a nós aquilo que nós inteligimos e recebemos como um discurso divino. Eu tomo a liberdade de fazer esses apontamentos para que a gente tenha ocasião, então, de concluir esta aula e este minicurso com uma brevíssima sinalização do que pode haver de fundamento de ontoteologia, de pensamento sobre a própria natureza de Deus e daquilo que é mais central a uma reflexão de teologia filosófica a partir da aplicação que o Ottelstorff faz a Deus do caso humano, eminentemente humano, do discurso, da fala e assim por diante. Como nós vimos no teólogo principal para a nossa reflexão nesta aula, que foi Barth, então, para ele é importante manter o fato e enfatizá-lo de que, propriamente falando, Deus fala em Cristo e apenas em Cristo. Cristo é a revelação plena de Deus, e aquilo que Deus fala com palavras, propriamente falando, não é mais do que aquilo que Deus fala por meio de Cristo. Mas Deus fala mais do que isso por meio de atos, e também, propriamente falando, também nesse caso, propriamente falando, isso se dá por meio dos atos de Cristo. Ou seja, o modo como nós podemos sintetizar aquilo que Deus fala é o próprio Cristo, é Deus conosco. Esse é o conteúdo da palavra de Deus que, nos termos humanos, não pode ser reduzido, não pode ser destrinchado, esmiuçado, reduzido a elementos, a componentes, a ingredientes mais básicos. Em certo momento no qual Barth tende a dar razões para a insistência nessa separação de planos, nessa não coincidência entre o plano divino e o plano humano, alcançando essas coincidências, ele mostra como o fato, então, de que, já que propriamente falando, a palavra de Deus é o próprio Deus, a revelação de Deus, só podemos afirmar que Deus se revela sem com isso rebaixar Deus a algo que se desmembra em conteúdos mutuamente independentes, só podemos evitar isso se assumimos, diz Barth, que a revelação de Deus é o próprio Deus, a revelação em sentido pleno está dada em Deus encarnado, está dada na pessoa de Jesus Cristo. Mas, se é isso, Barth diz que dizer, então, mesmo no caso da Escritura, dizer que ela é a palavra de Deus, não deveria significar que ser a palavra de Deus é um atributo que a Bíblia tem, entre outros atributos. Que entre as propriedades, as características que a Bíblia tem, há até mesmo a característica de ser a palavra de Deus. Porque se a palavra de Deus, propriamente falando, é o próprio Deus, quando Deus se revela, propriamente falando, o que nós vemos é o próprio Deus, se Deus se revela se doando, dando a si mesmo, dizer que a palavra de Deus é um atributo, entre outros, do que quer que seja, é dizer que Deus é um atributo, entre outros, do que quer que seja. E isso, Barth enfatiza,
que seria uma afronta à soberania e à liberdade do próprio Deus, que não é um atributo de algo distinto dele mesmo, não é algo que possa ser, Deus não pode ser predicado daquilo, do que quer que não seja ele mesmo. Mais uma vez, estamos de volta a essa diferença radical entre o plano divino e o plano humano, que é o ponto de partida da teologia dialética, o ponto de partida da neo-ortodoxia de Karl Barth, que ele sintetiza, dizendo a certa altura da dogmática eclesiástica, que Deus é o Senhor, significa dizer que Deus é um sujeito. Ou poderíamos desmembrar isso dizendo que é como se Barth estivesse afirmando que Deus é absolutamente sujeito, porquanto inobjetificável. Deus não pode ser objeto do que quer que seja, e por isso ele é pleno sujeito. E aqui, talvez no confronto entre uma perspectiva que tanto valoriza a intersubjetividade e a relação interpessoal, como a epistemologia reformada aplicada ao caso do discurso, como nós temos a oportunidade e o privilégio de ver nesse grande livro, O Discurso Divino, do Wolterstorff. Contrastadas as duas coisas, talvez a ênfase em acréscimo que a perspectiva wolterstoffiana nos traz é aquela em que mostra qual é a medida em que é possível estar diante de Deus, estando Deus livremente posto ante nós como um objeto, não um objeto submisso ao que quer que seja, não um objeto reduzido a um ente entre outros, não um objeto reduzido a uma coisa por ser manipulável, decifrável, redutível, plenamente sondado e perscrutado, mas no sentido de ser posto como o polo com o qual uma relação é possível. E essa própria dialética, não há outro termo a ser usado, entre o que há de subjetividade em Deus e o que há de objetividade em Deus, é o que a teologia cristã tradicionalmente sustenta, é aquilo cuja riqueza a teologia cristã consegue sustentar na forma não de uma dialética que torne abolidas, seja a subjetividade, seja a objetividade, mas na forma de um paradoxo que sustente simultaneamente ambas e que afirme a presença de ambos os aspectos no caráter triunitário e na natureza triunitária do próprio Deus. Ou seja, Deus é Pai, em quem talvez Barth esteja prioritariamente atribuindo o caráter de subjetividade e de imperscrutabilidade, como é próprio mesmo da caracterização cristã da primeira pessoa da Trindade, mas ao mesmo tempo Deus, como o próprio Barth é o primeiro a lembrar, se oferece e, portanto, de certo modo, se apresenta como um polo com o qual é possível se relacionar, e nesse sentido como um objeto, na pessoa de Jesus Cristo. E continua presente, unindo e animando, vivificando a criação e, de maneira especial, aqueles que afirmam a fé neste Deus Pai revelado em Cristo por meio da terceira pessoa trinitária, que é o Espírito. Eu tomo a liberdade de fazer uma derivação que extrapola o que está dado nos limites da terminologia do livro com que estamos trabalhando, porque a pertinência de se enfatizar o caráter trinitário, em que mesmo o ponto da atribuição de discurso a Deus deve ser colocado, e, consequentemente, o caráter especialmente pneumatológico, ou seja, o papel especial que o Espírito, a pessoa do Espírito, cumpre no acesso humano àquilo que seja o discurso divino, esse mesmo
Essa mesma constatação está dada, por exemplo, num texto já citado aqui, por outras razões, com outros termos, e movido por outras preocupações e citando outros autores, mas dada no texto de James K. Smith, em que ele revisita a crítica de Wolterstorff a Derrida na coletânea já citada nesta aula. E, em especial, se eu tomo a liberdade de fazê-lo, até mais do que isso, é porque, então, é preciso haver um modo, e certamente há, e o enriquecimento mútuo entre Wolterstorff e Barth nos dá a ocasião de ver, entre pessoalidade e historicidade na revelação, na fala divina, no discernimento daquilo que é o discurso comunicado a nós pelo próprio Deus. Para citar um teólogo distinto de todos os que já foram mencionados até aqui e, de alguma maneira, continuador de reflexões como essas que foram trazidas por Barth e valorizadas pelo próprio Wolterstorff, eu termino esta aula e o nosso minicurso com, então, o teólogo luterano Wolfhart Pannenberg, citando um trecho da sua teologia sistemática e propositalmente, um trecho em que ele discute o legado de uma discussão tradicional de muitos séculos na tradição cristã, e especialmente discutindo e endossando, desdobrando a maneira como ela é discutida no teólogo católico Karl Rahner. E a discussão a que eu me refiro, e a que nessa passagem Pannenberg se refere, é a do conceito de análisis fidei, que tem uma proximidade notável com o campo de preocupações da epistemologia reformada, em cujo quadro nós começamos esta aula por situar o projeto do livro Discurso Divino. A discussão sobre análisis fidei consiste em estudar os mecanismos, o modo de funcionamento humano, racional, emotivo, afetivo, mas também em larga escala histórico e assim por diante, que podem e terminam por levar alguém a assentir à fé e podem também legitimar, ou seja, demonstrar a validade deste assentimento que, por meio desses mecanismos, desses modos de funcionamento biopsíquico-históricos, por assim dizer, esses modos de funcionamento, essas dinâmicas levaram então e repetidamente levam ao sentimento da fé. A análise fidei é essa análise dos componentes das dinâmicas subjacentes ao processo que leva indivíduos e comunidades a assentirem a fé. Um campo de reflexão em que se torna proveitoso lembrar o caráter de relação interpessoal que a fé cristã afirma haver entre os seres humanos e Deus, ao mesmo tempo em que a mediação que os processos históricos e culturais também cumprem nesses mesmos mecanismos, fazendo jus, assim, quero crer, a preocupações que estão presentes tanto na perspectiva que vimos ser apresentada por Barth, como na epistemologia reformada, tal como aplicada por Wolterstorff ao caso do discurso divino, dando finalmente ocasião, ensejo, a que pensemos sobre a própria natureza do ato de fé e ao tipo de deslizes que determinado ambiente cultural, no nosso caso, o ambiente moderno, pode levar na compreensão que nós temos do que seja a fé, do que esteja envolvido nesse ato. Diz, então, finalmente, Pannenberg, contra a tendência moderna de recolher o objeto da fé para dentro do ato da fé e, consequentemente, de fundamentá-lo no ato da fé, a teologia cristã precisa assegurar
que a fé cristã possui como fundamento e premissa a revelação histórica de Deus. Os motivos do consentimento da fé podem estar relacionados com o amplo espectro da relação inexprimível da existência humana com o mistério divino que envolve e sustenta a realização da existência humana. Em cada caso, isso pode ter uma configuração muito diversa. À luz da discussão que nós fizemos aqui, especialmente contrastando Barth e Pannenberg, pode, por vezes, se dar na forma do encontro com um discurso propriamente dito, com uma fala, com um texto, pode, por vezes, se dar de maneira menos verbalizável e que mais faça jus àquilo que, como Barth tão oportunamente enfatizou, que é o fato de que o conteúdo da palavra de Deus é irredutível em palavras e nós só podemos sintetizá-lo com a própria promessa concretizada em Cristo, que é Emmanuel, Deus conosco. Isto é nisto que consiste o discurso, a fala de Deus propriamente dita. É isso que acontece quando Deus fala conosco. Com isso, encerramos essa aula que pretendia, então, situar no campo da discussão teológica, propriamente falando, a teoria apresentada por Walter Stott no Discurso Divino, e que acaba por ser, quero crer, uma oportunidade de repisar os principais aspectos da teoria que é exposta nesse livro naquela significação que imagino ser a que interessa a maioria daqueles que tomaram contato com essa obra e que dispuseram seu tempo para acompanhar este minicurso, que é a sua significação teológica, sem deixar de retomar aquilo que já havia surgido de coimplicações ontológicas, teológicas, epistemológicas e assim por diante, no confronto com outros filósofos contemporâneos, especialmente como vimos nas aulas 3 e 4, com Ricard e Derrida, mas como desde antes nas aulas 1 e 2, vocês puderam ver com o professor Felipe Martoni, no caso da teoria dos atos de fala, que fornece as categorias básicas em que Walter Stott desenvolve a sua própria teoria. Agradeço muitíssimo a atenção e a paciência de todos vocês. Espero que essa discussão possa ter sugerido novos veios de investigação e de reflexão e que tenha servido de alguma maneira para comprovar, ratificar, confirmar a incrível riqueza e profundidade deste livro, Discurso Divino, Reflexões Filosóficas sobre a Tese de que Deus Fala, de Nicholas Walter Stott, editado na série Filosofia Cristã pela Ultimato, em parceria com a ABC2. Obrigado a todos e até a próxima.